Olá, quarto ano, eu sou o professor James Brian Soares da Silva e neste ano de 2021 estaremos trabalhando juntamente com vocês a disciplina de História. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E dando continuidade ao nosso estudo do primeiro bimestre sobre os primeiros grupos humanos, vamos estudar na nossa terceira aula a vida na pré-história. Os seres humanos pertencem à mesma espécie, chamada Homo sapiens. São ancestrais dessa espécie o Homo erectus e o Homo habilis, que povoavam a Terra partindo da região central do continente africano. Assim, podemos dizer que fazemos parte de um grupo que surgiu no continente africano há cerca de 20 mil anos e dali se espalhou pela África, Europa, Ásia, Oceania e América. Os primeiros grupos humanos não habitavam apenas um local, eles mudavam constantemente e eram, portanto, nômades, caçadores e coletores. Mulheres, homens e crianças estavam em constante movimento, à procura de alimentos como frutas, raízes e pequenos animais. Mas o que são nômades? São aquelas pessoas que não têm habitação fixa, que vive permanentemente mudando de lugar. A vida no período paleolítico. No paleolítico, os indivíduos viviam em pequenos grupos e mudavam constantemente de lugar para caçar animais, coletar frutos ou procurar áreas melhores para construir suas moradias e se proteger de ataques de animais. Ao descobrir que as pedras podiam ser talhadas com golpes de outras pedras, os homens do Paleolítico passaram a fazer pontas de flechas, lanças, pedras de arremesso e machados para a caça e a pesca. O ser humano começou a dominar o fogo há aproximadamente 500 mil anos. Esse grande avanço lhe permitiu aquecer as moradias, cozinhar os alimentos e proteger-se dos animais perigosos. As vestimentas eram feitas com couro e a pele de animais caçados. Depois de fixado no solo com estacas, o couro era esticado e raspado com pedras e costurado com agulhas feitas de ossos. Além de se refugiarem em cavernas ou viverem a céu aberto, os homens do Paleolítico também construíam moradias com galhos, peles de animais e ossos. Para pescar, os homens do Paleolítico utilizavam lanças e também arpões com dentes feitos de ossos. Os homens saíam para caçar em grupos e espantavam os animais com tochas acesas para que caíssem em armadilhas. O mamute era um dos principais alvos dos caçadores, já que fornecia muita carne e seu couro e ossos serviam para construir cabanas e refúgios. No Paleolítico, ainda não havia a divisão de trabalho entre homens e mulheres, mas acredita-se que, observando a germinação das plantas, eles tenham descoberto a agricultura no final desse período. A vida do homem no Neolítico. No período Neolítico, ocorreu uma revolução. Essa revolução foi através do domínio das técnicas de agricultura. O homem aprendeu a semear a terra e a colher o fruto do seu trabalho. Este novo hábito fez com que o homem passasse a se fixar na terra, abandonando em parte suas raízes nômades. Os primeiros vilarejos passaram a brotar próximo aos rios, por serem terras mais férteis. Grande parte dos lugares onde os homens se assentaram não possuíam condições para cultivar alimentos durante todo o decorrer do ano, pois os frios invernos e as rigorosas secas tornavam a terra improdutiva durante parte do ano. Assim, os homens passaram a dar preferência ao cultivo dos cereais, que além de nutritivos,
poderiam ser estocados por grandes períodos. Os homens desenvolveram também a capacidade de domesticar animais. O cão certamente foi um dos primeiros animais a ser domesticado. Eles seriam usados como animais de trabalho, ajudando na segurança das comunidades, na caça e na pecuária. Existem alguns requisitos básicos para que um animal seja apto à domesticação. Estes não devem competir com os humanos por comida. Portanto, animais que se alimentam de pasto ou resto de comida seriam os ideais. É importante que esses animais não entrem em pânico com facilidade, mas caso isso não seja possível, eles devem ter um comportamento de bando, pois ao formarem grandes grupos seriam facilmente controlados por seus donos e cães pastoreiros. Os animais domesticados para fins de alimento para os homens também devem alcançar maturidade com rapidez, aumentando assim a produtividade desses animais. A fixação dos grupos humanos na América. Quando falamos do início da história do Brasil, é comum pensarmos no encontro entre os povos indígenas e os europeus ocorrido em 1500. Mas a história do Brasil não começou apenas depois da chegada dos portugueses. O território, que depois seria chamado de Brasil, começou a ser ocupado por grupos humanos há pelo menos 20 mil anos. Até o momento, não há consenso entre os cientistas sobre a origem do homem no continente americano. Contudo, com base em vestígios históricos, é possível saber que houve duas importantes migrações de grupos humanos que teriam partido da África para a Ásia e para a Oceania, e desses continentes para a América. Essa travessia teria ocorrido na região do Estreito de Bering, entre a Sibéria, na atual Rússia, e o Alasca, nos Estados Unidos. Os vestígios no Brasil. No Brasil, há vários sítios arqueológicos que nos ajudam a conhecer melhor nosso passado. Os principais sítios arqueológicos do Brasil são o da Serra da Capivara, no estado do Piauí, o da Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais, o da Pedra Pintada, também no estado de Minas Gerais, e o do Lajeado de Soledade, que fica no Rio Grande do Sul. Mas o que é um sítio arqueológico? É o local onde são encontrados vestígios dos grupos humanos que viveram no passado. No sítio do Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica em São Raimundo do Nonato, no Piauí, a arqueóloga Niede Guidon encontrou pinturas rupestres, restos de fogueiras, artefatos de pedras, dentes humanos e urnas funerárias que têm entre 20 e 50 mil anos. Mas a descoberta arqueológica mais importante ocorreu no sítio arqueológico de Lagoa Santa, em Minas Gerais, em 1974. Uma equipe de arqueólogos encontrou um crânio que tem cerca de 11 mil anos. Os pesquisadores descobriram que ele pertenceu a uma jovem mulher que tinha cerca de 20 anos e 1,50 m de altura. Eles a chamaram de Luzia. Ela é o ancestral humano mais antigo encontrado na América. Encerramos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!